Você tem Bíblia, não? Deixa sua Bíblia aberta aí, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, por favor. Hebreus 3. Porque, antes de que você me entre, você abra sua Bíblia e escute. O grande problema que nós outros enfrentamos, e todos nós outros, todo mundo enfrenta, é que não sempre as coisas vão sair como nós outros queremos. Não sempre. Há coisas que acontecem mais rápido. Há coisas que tardam mais tempo. E aí entra a espiritualidade de cada persona. Porque quando a persona ela não tem madurez espiritual, ela não tem vida em comunhão, em relacionamento com Deus, quando as coisas não sucedem ao tempo de Édia, à maneira de Édia, então empiezam os questionamentos. Começam os questionamentos. Começam o que nós outros conhecemos como os porquês. Por quê? Por que Deus a não me respondeu? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu isso? Por que eu me enfermei? Por que eu estou passando por esse problema em meu negócio? E começam os porquês. E quando você usa o porquê, então você vai receber uma resposta do diabo. Sempre o diabo levar a trazer um porquê. Porque o diabo é ele que inspira os porquês. Por que isso, por que o outro, por que aquele, por que isso, por que assim, por que a mim, por que não ao outro. E começa, porquê traz porquê, e um porquê vai trazendo outro porquê e porquê, hasta que chega o momento em que a pessoa é inundada por tantas dúvidas que ela termina abandonando a fé. Todas as pessoas que abandonaram a fé foi porque elas se entregaram a los porquês. E isso foi debilitando-las. Porque o diabo foi llenando a cabeça de Édia de dúvidas. Começa a llenar de dúvidas. Há pessoas que, por exemplo, elas vivem buscando pecados. Porque o diabo, ele condena, ele acusa. Muitas pessoas já falaram comigo, bispo, eu não sei de onde estou falhando. Eu não sei por quê estou passando por isso. Eu não sei qual é o meu pecado. Por quê? Porque o diabo trabalha assim, colocando na persona esses pensamentos. Não, tu não és bendecido por isso, por aquele, por o outro, porque o diabo é acusador. Ele acusa, ele condena, ele coloca peso sobre as pessoas. Então, se a maioria das pessoas que vão naufragando, vão desanimando na fé, é porque elas se entregaram a esses questionamentos. Mas você tem que aprender a não viver de porquês. Você tem que aprender a viver de para quê, não porquê, mas para quê. Coloca para mim o significado. Leia. Então, o porquê se utiliza para perguntar-lhe quê? Então, quando eu pergunto a Deus por quê, eu estou dudando de Deus. Estou dudando dele, estou dudando das promessas dele. Mas quando eu digo para quê, ele para quê se utiliza para quê? E na finalidade. Então, se ao contrário de você dizer assim, por que eu quedei enfermo? Eu sou fiel, eu venho à igreja, eu hago cadena, eu dou dízimo, e eu oro, e eu ajuno. Ao contrário de você perguntar, por quê? O que você tem que dizer? Para quê? Para que eu quedei enfermo? Para que Jesus fora glorificado. Porque se acorda do cego, quando
questionaram a Jesus: Maestro, quem pecou? Ele ou seus padres? Jesus dijo: nem ele, nem os padres. Ele está assim para que nele se manifieste as obras de Deus. Então, se não é por quê? És para quê? Porque há um propósito, há uma finalidade. Tudo o que nós outros passemos, Deus está permitindo por uma causa, por um motivo, para uma finalidade. Então, se você enfrenta uma luta, de aquela situação, você vai sacar proveito. Amém, gente? Você vai aprender. E você sabe que há coisas que você só aprende quando você lleva algumas buenas. É ou não é? Mas é para quê? Então, para que eu estou passando por isso? Por uma razão. Para que Ele seja glorificado. Amém, gente? Para que isso se converta em um testemunho. Para que isso seja para a glória de Deus. Então, nunca se entregue aos porquês. Os porquês vêm do diabo. Para generar dentro de você incredulidade. Incredulidade. Você sabe que el águila é la ave ou é el ave? El ave. É el ave que voa quê? Mais que? Por que ela voa mais alto? Porque ela aguenta pressão. Você aguenta pressão? Porque se você não aguenta pressão, é porque você é gadina. Que gadina é uma ave, não é isso? Mas não despega de onde? De que daí? É isso que você quer? Então, quando você aguenta pressão, e essas pressões são essas situações que vamos enfrentar, essas adversidades que temos que passar por elas, essa pressão que sofrimos é para que nós outros volemos mais alto. Se você não aguenta a pressão, você vai ser gadina. Você ligue. Ou um colibri. Colibri? Voa um pouquinho aí. Mas quem quer voar alto, tem que aguentar quê? Aguenta. Aguenta. Tudo passa. Tudo passa. Todos vocês que estão aqui já passaram por situações, por pressões, que você de pronto pensou até em desistir. Já passaram por isso? Quem já passou? Você pensou em desistir? Quem pensou em desistir? Ok, você não desistiu, verdade? E que passou com o problema? Se acabou, foi resolvido. E se você hubiera desistido? Que é o que muita gente hace, porque como ela não aguenta a pressão, ela prefere desistir. E ao contrário de resolver o problema, aquele problema mata ela. Mas quando você aguenta a pressão, você aguenta as adversidades, você aguenta a persecução, você aguenta as injustiças, você luta. Não é aguentar no sentido de resignação. Não estou falando de resignação. É você suportar com fé. Amém, gente? É nunca desistir. Estou passando por essa luta, pero eu não, como decimos, não me rajo. Eu não me rajo. Amém, gente? Ou não é verdade? Não me rajo. Eu sigo aí. Eu sigo aí, até que o problema se resolva. Ou seja, não é que eu me resignei ou me conformei. Não, eu sigo usando o que Ele me ha dado. Amém, gente? Nunca se olvide, quando o poder de Deus não venga, confia no caráter de Deus. Quando falta o poder de Deus, confia no caráter. Porque Deus é imutável. Ele não cambia. Amém? Ele disse assim, 3:7. Por lo qual, como disse o Espírito Santo,
se oís su voz, não endurezcais vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaram ao poner-me à prueba, e vieram mis obras por 40 anos, por lo qual me disgusté de aquella generação, e dije, o que ele dijo? Então, de onde eles se desviam? Aonde? Coração. Porque se deixam controlar por las emoções. Se deixam controlar por los sentidos, por lo que eu estou sentindo, por lo que eu estou vendo, por lo que eu estou escutando. Ou seja, aquele povo viu as maravilhas de Deus por 40 anos, como nós outros. Quando você vê os testemunhos, você vê o que acontece na igreja, ou seja, você está vendo maravilhas, ou não? Maravilhas. Se acorda do testemunho da família domingo? Que a Ninha, o padre colocou a mão na Ninha, algumas horas depois, as células da Ninha eram novas. Ou seja, são coisas maravilhosas. Ou não é verdade? Ou seja, mesmo vendo tantas maravilhas, há pessoas que elas se desviam em seu coração, porque elas se entregam a los porquês. Porque a pessoa, quando ela vê uma história como essa, ao contrário de ela alegrar-se e dizer assim, graças a Deus, se aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Essa é a fé. Mas há gente que mira e diz assim, por que com ela e comigo não? Porque Deus lá bendigo a ela e não me bendigo a mim. Ou seja, ela está ponendo Deus à prova. Ou seja, ela está dudando do caráter de Deus. E Deus diz, eu me desgostei dessa gente. Porque se há uma coisa que a Deus não lhe gusta, é os murmuradores. A Deus não lhe gusta quem murmura. Nunca murmure. Amém, gente? Nunca murmure. Nunca. Aprenda a não murmurar. Quando venga aquela coisa de murmurar, você diga assim, graças a Deus por esse problema, porque eu vou vencer esse problema, eu vou vencê-lo, mas não murmure, não se entregue a los porquês. Como jurei em minha ira, não entrarão em mi repouso. Tenede cuidado, hermanos, não seja que em alguno de vosotros haja um coração malo de incredulidade para apartar-se do Deus vivo. Então, quando eu me entrego a los porquês, eu me estou apartando de Deus. Por incredulidade, um coração malo de incredulidade. Antes, exortaos los unos a los outros cada dia, mientras todavia se dice hoy, não seja que alguno de vosotros seja endurecido por el engano del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el princípio de nuestra, ou seja, el princípio de nuestra fé. Eu me mantenho firme em nesta primeira fé. Eu não vou a dudar de lo que Ele prometeu. Eu vou manter-me firme. Amém, gente? Contra todo e contra todos, eu vou manter-me firme. E enquanto se disse, se oís hoje su voz, não endurezcais vuestros corazones, como em la provocação, porque quienes, havendo oído, le provocaram. ¿Acaso não foram todos os que salieron de Egipto guiados por Moisés? E com quienes se desgustou por 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram, cujos corpos
cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de quê? Sua incredulidade. E lá a incredulidade produz porquês. Porquês, porquês. Então, sempre que você enfrente qualquer luta, qualquer coisa que lhe suceda, não pergunte a Deus por quê. Só lhe diga: Senhor, para quê? Para quê? Qual é o teu propósito? Haz-me entendê-lo. Haz-me compreender tua vontade. Haz-me entender para que eu estou passando por isso. E não pergunte por quê, mas para quê? É um propósito. Amém, gente? Quando você é fiel a Deus, quando você anda de acordo com Ele, qualquer coisa que lhe suceda, Ele está permitindo por alguma razão. Ele tem um propósito maior detrás do que está acontecendo. Por isso, confia. Siga confiando. Mais adelante, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, ele disse assim, 10:35. Ele disse assim: portanto, não desecheis vuestra confiança, la qual tiene quê? Você vê? Quando você confia, tem recompensa. Há coisas que você vai pedir e você não vai receber e naquele momento. Há coisas que eu pedi a Deus que Ele não me lo deu. E no momento que Ele pedi, não me deu. Me deu depois de anos. Porque eu até me olvidei, mas Ele não se olvidou. Porque todo o que eu hago para Ele, vai volver para mim. Todo o que eu sembro, mas não sempre se cosecha no mesmo tempo. É diferente quando você planta, você planta tomate e quando você planta mango. O tempo não é diferente? Qual nasce mais rápido? São duas coisas diferentes. Tempos diferentes. Mas ambos vão dar frutos se são plantados e são regados e são cuidados. O problema é que você quer plantar mango e você quer cosechar ao dia seguinte. E aí não nasce, e você reclama, e por quê? E por que não nasceu todavia? Porque tem isso tempo. Só confia. Amém? Confia, mantenha a confiança. E ore sobre essa fé. Ó Deus, eu não estou vendo, mas eu sigo confiando em Ti. Eu sigo crendo em Tua palavra, em Teu caráter. Aunque meus olhos não veem, eu sei que vai acontecer, porque Tu eres Deus, Tu eres fiel. Amém, gente? Confia. E essa confiança lhe dá paz. Quando eu confio, eu tenho paz. Eu não me desespero. Porque eu sei que Ele hará. No momento certo. No momento exato. No momento justo. Porque teneis necessidade de paciência. Para que, quando, vê aqui, para quê? Não por quê, mas para quê? É necessário paciência para quê? Não é por quê. É necessário paciência para quê? Quando hayas hecho a vontade de Deus, obtengáis a promessa. Porque dentro de muito pouco tempo, o que há de venir, vendrá, e não tardará. Mas, mi justo vivirá por la fé. E se retrocede, minha alma não se complacerá em ele. Pero nós outros
não somos de los que retrocedem para a perdição, sino de los que têm fé para a preservação del alma. Então, se mientras eu não vejo a resposta, mientras não chega a resposta, como ele digo aí, dentro de muito pouco, o que há de venir vendrá, não tardará. Mas mientras não viene, mi justo, vivirá. Ele não tendrá, ele vive. Ele vive por la fé. E viver por la fé é viver confiado no caráter de Deus. É viver confiado no que Ele prometeu. Não importa o que eu senta. Não importa o que me digam. Eu confio. Amém? E o que há de venir, vendrá. Amém? Então, não retroceda. Não desanime. Não deixe que o tempo lhe haga ser vencido. Não se deixe vencer por el tempo. O tempo não pode ser um problema. O tempo tem que ser seu aliado. O tempo tem que ser seu aliado. É como o vinho. Quanto mais tempo... Quanto mais tempo, o quê? Melhor. Melhor. Então, se assim é nossa fé, quanto mais tempo nós outros andamos com Jesus, melhor tem que ser nossa fé, maior tem que ser nossa confiança no caráter dele, porque estamos andando com ele há mais tempo. Então, quanto mais tempo vai passando, eu não vou envelhecendo na fé. A fé não envelhece, como a alma não envelhece. Quanto mais tempo eu estou com Deus, mais minha fé se vai fortalecendo. Quanto mais você vai andando com Ele, mais temeroso a Deus você vai ser. Mais temeroso. Quanto mais você se relaciona com Ele, quanto mais o tempo vai passando e você vivendo com Ele, mais seguro você será. O tempo não é um inimigo. O tempo para o justo, o tempo para o que vive a fé, é um aliado. Porque ele nos hace melhor, ele nos purifica, ele nos lapida, ele nos limpia, porque quanto mais tempo vai passando, mais você se vai relacionando com ele. Então se quita de seu vocabulário, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que tu permitiste isso? Por que aconteceu tal coisa? Por que? Não diga por quê. Diga para quê. Hoje, por exemplo, um pastor me mandou um áudio que uma pessoa, ele atendeu uma pessoa por telefone e a pessoa chamou e disse assim: não, eu quero ir em la igreja porque eu ouvi o testemunho do bispo que morreu 16 minutos. Eu quero ir adiar para ver. Esse bispo vai estar aí? Ele, pastor, não, ele não vai estar aí, não, vai estar o outro bispo. Vai adiar. Eu vou ir porque eu quero ir aí. Ou seja, imagine se ele ou a família disseram: por que, Senhor? Eu sou o bispo. Por quê? Sou fiel, sou leal. Por quê? Será que estou em pecado? Que é o primeiro que o diabo disse. O diabo acusa. Se você pergunta por quê, o diabo começa a dizer: busca um pecado. Aí um pecado aí. E aí você começa a buscar o pecado desde que você estava no ventre de la mamá. Quando você lhe deu uma patada, foi isso. Eu não lhe pedi perdão. Patei a pança de la vieja e agora estou pagando por essa pateada que ele deu. Porque assim é o diabo. Ele só o acusa. Então, se você vê que o caso de ele não foi um porquê. Foi uma família está sendo salva a causa desse testemunho. Para quê? Para que Deus permitiu? Para salvar almas. Amém, gente? Está compreendendo? Senhor, por que eu perdi o trabalho? Não é porque és para que você consiga um no melhor. Amém? É para quê? O bispo, por que meu marido me abandonou? Por quê? Não és porque és para que você se dê conta que você merece coisa melhor.
Ele gostou, hein? Mas és para quê? Ai, o bispo, por que me nouve me derrou? Mas por quê? És para que usted se dera conta que ele era um. Tudo isso que vocês pensaram. Vê quantos para quê? É para quê? Então, cambia a sua mentalidade, confia. Quando tudo pareça perdido, confia. Confia. E na última hora, Deus vai dar uma salida. E no último momento, nem que seja no último instante, Ele vai dar uma salida. Amém, gente? Pode estar seguro. Eu me acordo de um caso de uma obreira que ela morreu. E lá a família vindo, mas o bispo, por quê? E eu digo, não, tranquilo. É porque através dela, toda a família vai ser ganada. E ela ganhou a família depois de morta. Imagine-se. Mientras ela estava viva, a família não vinha à igreja. Ela morreu e a família toda está na igreja. Então, se não foi? Não foi? Foi. Para quê? Então, pense nisso. E aprenda sobre isso. Quita o porquê de sua vida. Aprenda para quê. Há um propósito. E confie no caráter de Deus. Porque Deus é fiel.